Olá, o meu nome é Soraya Nobre e sou psicóloga clínica no PIN. Vou falar-vos de perturbação obsessiva-compulsiva. A perturbação obsessiva-compulsiva, habitualmente designada por POC, caracteriza-se pela presença de obsessões e de compulsões. Estima-se que cerca de 1,5% das crianças e adolescentes apresentam POC, e os números aumentam quando analisados na população em geral. 1/3 dos adultos com perturbação obsessiva-compulsiva refere o início dos sintomas na infância. As obsessões são pensamentos ou impulsos que ocorrem de forma recorrente e que resistem a afastar-se da consciência, acabando por gerar ansiedade ou mal-estar intensos. A ideia de contaminação, a preocupação excessiva com doenças, o medo de que algo de mal possa acontecer a si próprio ou a outros, o medo de agir impulsivamente e sem controle sobre si, os pensamentos obsessivos relacionados com números, cores, palavras de sorte ou azar, são alguns dos exemplos de obsessões comuns. As compulsões são comportamentos repetitivos que a pessoa sente que tem obrigatoriamente que fazer para reduzir a ansiedade causada pelas obsessões. As compulsões podem surgir de diversas formas, nomeadamente lavagens repetidas ou prolongadas, evitar determinados locais, pessoas, tocar em determinados objetos, superfícies, partes do corpo, contar objetos ou palavras, repetir frases mentalmente, colocar objetos em ordens específicas ou de acordo com uma determinada noção de simetria. Na maioria dos casos, a pessoa com POC reconhece os sintomas como sendo irracionais, excessivos e inapropriados, o que dá origem a sentimentos de vergonha e tentativas de ocultar ou esconder estes sintomas. Quando a POC se manifesta na infância, os primeiros sintomas aparecem maioritariamente entre os 8 e os 10 anos, ainda que sejam observadas situações em que os sintomas surgem entre os 2 e os 3 anos de idade. Relativamente ao género, sabe-se que na infância existe uma maior incidência em meninos, mas à medida que nos aproximamos da adolescência, aumenta o número de casos em meninas. Quando abordamos a POC na infância, é fundamental ter em conta que existem rituais que fazem parte do desenvolvimento normal, isto é, nem todos os comportamentos repetitivos ou ritualizados são indicadores da presença de POC. Por exemplo, entre os 2 e os 5 anos de idade é normal o aparecimento de rituais como contar a mesma história da mesma forma várias vezes, ou organizar os alimentos no prato de acordo com regras pré-estabelecidas, ou tomar banho com um brinquedo específico. Após os 6 anos, verifica-se, por exemplo, o aparecimento de superstições, como evitar pisar certas linhas, cores ou formas do pavimento, ou números da sorte. Estes rituais podem até ajudar a criança a estruturar as suas rotinas diárias, melhorar o seu desempenho, devido ao aumento da sensação de controlo e previsibilidade sobre os acontecimentos. Os comportamentos ritualizados tornam-se patológicos quando interferem ou causam limitações nas atividades da criança, quando são causadores de ansiedade ou quando a criança começa a necessitar de ajuda para se regular. Para além disto, importa avaliar se estes rituais causam impacto no funcionamento familiar pelo facto de consumirem muito tempo ou por afetarem o funcionamento social, escolar ou emocional da criança. Estudos recentes indicam que a POC apresenta em 80% dos casos pelo menos uma ou outra perturbação psiquiátrica em simultâneo, sendo a mais comum a síndrome de Gilles de la Tourette, que surge em 50% a 70% dos casos. As perturbações da ansiedade, a síndrome de Asperger ou a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção são outras perturbações também associadas à POC. É importante salientar
que sem ajuda os sintomas podem piorar, pelo que o melhor prognóstico estará associado a uma detecção mais precoce dos mesmos, com uma intervenção especializada. Os sintomas podem ser geridos e atenuados com apoio psicoterapêutico adequado e, por vezes, pode ser necessário recorrer também à intervenção farmacológica. No entanto, apesar de existirem intervenções psicológicas específicas que se têm revelado eficazes na regulação e redução dos sintomas, a POC é um problema crónico. Nesse sentido, apesar dos sintomas poderem ser minimizados e o impacto no funcionamento da criança poder ser atenuado, em situações de aumento de ansiedade ou alterações de rotina, não deixa de haver uma maior vulnerabilidade emocional e a possibilidade de